Existem histórias que não começam com glória, mas com lágrimas. Histórias que parecem pequenas aos olhos do mundo, mas que carregam dentro delas uma força transformadora capaz de mudar destinos. Assim foi a história de Ana, uma mulher que não tinha nada além de sua fé e da sua dor, mas que se tornou símbolo de coragem e perseverança. Ana não era conhecida por títulos, não tinha poder nem influência. Ela era, aparentemente, apenas mais uma mulher enfrentando as dificuldades da vida. Porém, dentro dela, existia um desejo ardente, um clamor profundo, uma esperança que insistia em não morrer, mesmo quando tudo parecia perdido. O que faz de Ana uma personagem tão marcante não é apenas o fato de ser lembrada como mãe, mas a forma como ela enfrentou o silêncio das respostas que nunca vinham. Sua história nos mostra que os maiores milagres muitas vezes nascem em momentos de dor, quando decidimos não desistir e acreditar que ainda há um propósito maior para nossas vidas. Hoje, ao olharmos para a vida de Ana, entendemos que ela não foi apenas uma mulher que conquistou o sonho de ter um filho. Ela foi alguém que escolheu confiar, alguém que transformou sua fragilidade em força, alguém que mostrou que uma vida comum pode se tornar extraordinária quando é marcada pela fé e pela determinação. A história de Ana é, antes de tudo, um convite para todos nós. Nunca subestime o poder de uma oração sincera, nunca desanime diante da espera, nunca deixe que as circunstâncias apaguem a esperança que existe dentro de você. Ana vivia em um tempo em que a identidade e o valor de uma mulher estavam fortemente ligados à sua capacidade de gerar filhos. Ser mãe não era apenas um sonho pessoal, era também uma questão de honra diante da sociedade. Para uma mulher que não conseguia ter filhos, o peso da esterilidade era um fardo que atingia tanto a alma quanto a sua posição diante das pessoas. Ela carregava em seu coração o vazio da espera e a dor constante das comparações. Enquanto outras mulheres viviam a alegria da maternidade, Ana parecia aprisionada em um ciclo de frustração e silêncio. Essa realidade a expunha não só a olhares de julgamento, mas também a provocações que feriam ainda mais sua dignidade. Mesmo rodeada por pessoas, Ana muitas vezes se sentia sozinha. O silêncio de sua espera era mais alto do que qualquer palavra de consolo. Porém, em vez de se deixar consumir pela amargura, ela escolheu se voltar para a única fonte de esperança que lhe restava: a sua fé. O contexto da vida de Ana nos ensina que muitas vezes os maiores desafios não são visíveis aos olhos dos outros. Por fora, ela podia parecer apenas uma mulher comum, mas por dentro enfrentava batalhas intensas, feitas de lágrimas, de expectativas frustradas e de uma esperança que parecia não ter mais forças. É nesse cenário de dor, incompreensão e espera que a história de Ana começa a ganhar forma. Uma história que não nasce do que ela tinha, mas daquilo que faltava. Uma história que mostra como a ausência pode se transformar em promessa e como a fragilidade pode se tornar o ponto de partida para um destino grandioso. O grande desafio de Ana não estava apenas no fato de não poder gerar filhos, mas na dor invisível que acompanhava essa realidade. Dia após dia, ela precisava enfrentar não só a ausência do que tanto sonhava, mas também as palavras duras, os olhares de julgamento e a sensação de que o tempo estava passando sem que nada mudasse. O peso do silêncio era talvez o mais difícil de suportar. O silêncio da espera interminável. O silêncio das respostas que não vinham. O silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer voz. Para Ana, cada dia era uma batalha entre a esperança e o desânimo, entre acreditar que algo ainda poderia acontecer e aceitar a ideia de que nada mudaria. Além da dor pessoal, havia ainda a comparação constante. Viver ao lado de alguém que possuía aquilo que ela tanto desejava era como ter sua ferida tocada repetidamente. Era um lembrete diário daquilo que faltava em sua vida. Não era apenas uma questão de desejo, era uma luta emocional e espiritual, que exigia dela forças que muitas vezes pareciam se esgotar. O desafio de Ana não se resumia à esterilidade, mas à forma como essa realidade a fazia questionar sua própria identidade e propósito. Em uma cultura onde a maternidade era vista como sinal de bênção, não gerar filhos parecia ser motivo de vergonha. E ainda assim, mesmo carregando todo esse peso, Ana não desistiu. Ela enfrentou o desafio mais profundo que um ser humano pode viver, o desafio de continuar acreditando quando nada ao redor aponta para uma mudança. O desafio de manter a fé viva em meio ao silêncio. O desafio de não permitir que a dor a transformasse em amargura,
mas em alguém capaz de esperar por algo maior. Esse foi o grande campo de batalha de Ana, não apenas a luta contra a esterilidade, mas contra a desesperança. E é justamente aí que sua história começa a se destacar, porque em meio ao que parecia o fim, ela escolheu acreditar em um novo começo. A coragem de Ana não foi apenas suportar a dor, mas decidir transformar sua dor em oração e sua oração em entrega. Muitos poderiam pensar que coragem está apenas em lutar de forma visível, em não mostrar fraqueza, mas no caso de Ana, sua coragem foi revelada na vulnerabilidade. Foi no momento em que ela se abriu completamente, sem máscaras, sem reservas, derramando tudo o que sentia diante de Deus, que sua força verdadeira apareceu. O que diferencia Ana de tantas outras pessoas é a maneira como ela lidou com a sua espera. Ela poderia ter se fechado, se revoltado, desistido de acreditar, mas escolheu enfrentar a dor de outra forma. Sua coragem não foi buscar soluções rápidas, mas permanecer firme no invisível, confiando em algo que seus olhos ainda não podiam ver. Mais do que desejar um filho, Ana teve a ousadia de consagrar aquilo que ainda nem possuía. Isso exige uma coragem imensa. Abrir mão do controle, renunciar ao apego ao próprio sonho e colocá-lo nas mãos de Deus. Ela entendeu que a bênção que tanto queria poderia ser maior do que a realização pessoal, poderia se transformar em propósito para uma nação inteira. A coragem de Ana também se revela no silêncio diante das críticas e das incompreensões. Ela não tentou justificar-se diante dos outros, não buscou provar nada para ninguém. Sua força estava em continuar firme, mesmo quando não era compreendida, mesmo quando parecia sozinha. Essa coragem silenciosa foi a base para que sua vida se tornasse um testemunho poderoso. Ana nos mostra que coragem não é ausência de medo ou dor, mas a capacidade de seguir em frente apesar deles. É escolher acreditar quando tudo desanima. É entregar o que temos de mais precioso, mesmo sem garantias. É confiar que, por trás da nossa entrega, há um propósito muito maior sendo escrito. A coragem de Ana não só abriu caminho para a realização de um sonho, mas deu origem a um legado. Ela nos ensina que quando temos coragem de entregar nossos maiores desejos, não apenas recebemos aquilo que pedimos, mas vemos nossa vida se alinhar a um destino muito mais grandioso do que poderíamos imaginar. A vida de Ana foi transformada no momento em que sua dor deixou de ser apenas um peso e se tornou o ponto de partida para um propósito maior. O que antes parecia um fardo insuportável se converteu em bênção, e aquilo que parecia ausência se transformou em abundância. Mas o mais impressionante é que sua vitória não foi apenas pessoal, ela se tornou a raiz de algo muito maior do que ela poderia imaginar. O nascimento de seu filho não foi apenas a realização de um sonho de mãe. Foi o início de uma nova história para o povo em que ela vivia. O menino que nasceu de suas lágrimas e de sua entrega cresceu para ser um líder, alguém que conduziu uma nação, que trouxe direção e marcou gerações. A transformação que começou no coração de Ana ultrapassou as paredes de sua casa e ecoou em toda uma história coletiva. Esse é o poder de uma vida entregue. Ana nos mostra que quando colocamos nossos sonhos nas mãos certas, eles deixam de ser apenas conquistas pessoais e passam a ser instrumentos de transformação para muitos. O legado que ela deixou não foi apenas o de uma mãe que venceu a esterilidade, mas o de uma mulher cuja fé deu origem a um dos maiores personagens de sua época. A transformação de Ana não está apenas no fato de se tornar mãe, mas no processo que viveu até chegar lá. Ela foi transformada de dentro para fora. Sua fé se fortaleceu, sua confiança amadureceu, sua vida ganhou um novo significado. O que era lágrima virou testemunho, o que era dor virou esperança, o que era espera virou legado. Hoje, ao olharmos para sua história, entendemos que o legado de Ana é um convite. O que você vive, mesmo que pareça pequeno ou doloroso, pode se tornar a chave para algo muito maior. Às vezes, a sua vitória não será apenas sua. Ela será o início de uma mudança que tocará vidas, abrirá caminhos e marcará o futuro. A história de Ana nos lembra de algo essencial. Nenhuma dor é em vão, nenhum silêncio é esquecido, nenhuma lágrima cai sem propósito. Muitas vezes, aquilo que parece atraso é, na verdade, preparação. O tempo da espera pode ser difícil, mas também é o tempo em que somos moldados, fortalecidos e ensinados a confiar em algo muito maior do que nós mesmos. Ana nos ensina que não devemos medir nossa vida apenas pelo que temos ou deixamos de ter.
Ela poderia ter sido definida pela esterilidade, pelo vazio e pela humilhação, mas escolheu ser definida pela sua fé e pela sua coragem. E essa escolha mudou não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. O legado de Ana é a prova de que quando entregamos nossos sonhos mais profundos, quando abrimos mão do controle e confiamos, o impossível pode acontecer. Sua história é um convite para que você também acredite que sua vida tem um propósito maior, mesmo que hoje pareça difícil enxergar. Talvez você esteja enfrentando a sua própria espera, carregando seus próprios desafios. Mas lembre-se, aquilo que hoje dói pode ser a semente de algo grandioso no futuro. A transformação que você tanto deseja pode estar mais próxima do que imagina, e o legado que você deixará pode impactar muito mais do que apenas a sua vida. Assim como Ana, escolha acreditar, escolha entregar, escolha confiar. Porque a sua história também pode ser transformada. E aquilo que parece impossível hoje pode ser exatamente o que abrirá caminho para um futuro de vitória e propósito.